provavelmente não vou, tá? Só depois eu converso melhor com você, mas provavelmente eu não vou. Dançou mesmo, é? Tô. Que merda, bicho. Passagem comprada, inscrição paga, mas acho que eu não vou, não. Você não vai? Que merda isso, que pena. Bom, vamos começar, né? O bicho tem hora. Eu vou ficar em pé aqui, porque eu apareço atrás de Rafael, para mim me ver. Então, a gente já teve a exibição do filme de Jana aqui agora mais cedo. Depois a gente seguiu um debate sobre direitos humanos com a própria Jana e minha ex-orientanda de mestrado, a Janaína, que fez o trabalho sobre transfobia na mídia, ela falou sobre isso. E nessa mesa que encerra, aqui nesse papo que encerra, que teria mais uma participação, que seria o representante do governo do Estado que não veio, é você, aí de São Paulo, nessa linda biblioteca, que eu sou encantado com ela toda vez que eu vejo, e nosso amigo Rafael Duarte, da agência Saiba Mais aqui. Miro sumiu. Voltou. Então, Miro, em virtude da sua agenda, eu queria que você começasse uma fala inicial sobre essa temática da mídia alternativa no Brasil. Depois o Rafa fala e depois a gente tem um debate aqui com o pessoal que ainda está aqui sobrevivendo à falta de ônibus na universidade conosco aqui. Tá bom. Começamos já, então? Mac Bron. Abraço. O som tá legal aí, Daniel? Tá legal, Rafael? Então vamos lá. Primeiro, parabenizar a iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Agradecer o convite. Eu tive aí uma vez na universidade no lançamento do livro do Daniel. Não sei se vocês lembram, o livro do Daniel sobre blog da Petrobras. Né? Tive aí uma vez na universidade no lançamento. Gostei muito. Preferia que esse encontro... Tá tranquilo aí? Não, tá. É porque me deram uma dica aqui só para exibição. Tá. Deixa eu fazer aqui. Preferia que esse encontro também fosse presencial por aí, porque daí a gente saia para tomar uma. O Rafael está me devendo várias, aí ele pagava a cachaça que me deve, eu pagava para ele também. Preferia nessa belíssima cidade, né? Adoro essa cidade, né? Mas por enquanto ainda não dá. Manifestar minha alegria estar com o Rafael, grande figura, tem essa belíssima experiência do Saiba Mais, jornalismo de qualidade, né? Mídia alternativa de qualidade. Então é isso. Feito esses agradecimentos e direto aqui para o tema, dar um pitaco inicial, depois ouvir o Rafael e possivelmente ter que sair correndo na sequência em função de uma reunião no Rio de Janeiro, mas também virtual. Eu acho que esse tema, direitos humanos e mídia alternativa, é um tema quentíssimo. Né? A questão de direitos humanos está na ordem do dia, infelizmente, pelo lado negativo. A avaliação que eu tenho é que nós estamos vivendo um processo regressivo no mundo inteiro, decorrente da crise do capitalismo, decorrente das deformações que o neoliberalismo gerou, decorrente da crise das instituições democráticas, inclusive. Nós estamos vivendo uma onda regressiva no mundo inteiro. Né? Nós estamos vivendo um processo com todas as suas contradições, com as suas derrotas também, mas um processo de avanço da extrema-direita, do neofascismo e do obscurantismo. O que nós tínhamos avançado em termos de conquista civilizatória, seja no direito das mulheres, né? Na luta contra o racismo, na luta contra a homofobia, no mundo inteiro, né? No que nós tínhamos avançado tem sofrido ataques violentíssimos. Nós estamos vivendo uma onda racista, muito com base na imigração, inclusive, pegando o tema da imigração, jogando trabalhador contra trabalhador, vivendo uma onda machista, né? Os machões, né, que o diga aí o presidente da Caixa Econômica Federal, o ex, né, detestam, né, a participação das mulheres, né, são misóginos, vivendo uma onda homofóbica, tudo que se avançou nesse terreno, né, há uma onda de tentar negar, uma onda de preconceito religioso, principalmente com as religiões afro,
uma onda do politicamente incorreto. Você vê que maluquice. Nos Estados Unidos, um dos movimentos mais fortes é o movimento do politicamente incorreto, que está sendo copiado no Brasil. Né? Uma onda de negacionismo, inclusive na ciência. Né? Esse livro, Porque as Democracias Morrem, né? Que é escrito por 2 liberais estadunidenses, é um livro interessantíssimo, né? Mostra isso, quer dizer, as conquistas que foram feitas na luta antirracista nos Estados Unidos, na luta das mulheres, né? Com a vitória do Obama, inclusive, essas forças reacionárias, que não são nem forças conservadoras, são forças reacionárias, tradicionalistas, né? Vieram com ódio, vieram babando para cima. Então, discutir hoje direitos humanos é uma questão essencial em função desse processo de regressão, né, dessa ofensiva neoliberal, dessa ofensiva neofascista e obscurantista, desculpa. O Brasil está inserido nesse contexto. O Brasil não é uma ilha. Às vezes fica parecendo que o Bolsonaro é um fenômeno brasileiro. O Brasil não é uma ilha, reflete esse contexto mundial de ofensiva da extrema-direita. Só que o Brasil, com a derrota do Trump, passou a liderar esse processo. Hoje o Brasil está sendo encarado como um dos líderes mundiais dessa onda conservadora, reacionária e obscurantista no mundo. Essa onda de negação de direitos humanos no mundo. Tanto é que vem se destacando negativamente, evidente, em todos os fóruns internacionais, na ONU, na Unesco, em todos os fóruns internacionais, pelas suas posições conservadoras, reacionárias, de negação de direitos humanos, negação de direitos dos povos indígenas, negação dos povos das florestas, né? Negação de tudo que nós tínhamos tido de avanços na fase recente. O Brasil passou a ser líder com a derrota do Trump, que tentou dar um golpe, inclusive, com a invasão do Capitólio, com a derrota do Trump. Hoje, a liderança mundial desse movimento é de um sujeito chamado Steve Bannon, que era estrategista do Trump, né? Desse Fórum Conservador Mundial, e outra liderança é o Dudu Bananinha, é o filho 03 do Bolsonaro, não é isso? É o filhote 03 do Bolsonaro, era aquele que era para ser embaixador nos Estados Unidos, o embaixador do hambúrguer, né? Esse cara é a liderança do movimento internacional dessa onda conservadora, anti-direitos humanos, do politicamente incorreto, da negação do direito das mulheres, da negação de todos os direitos, né? Do racismo, da homofobia. O Brasil está encabeçando esse processo. Veja que situação que nós chegamos. Dudu Bananinha, líder da CEPAC, do Centro Conservador, líder desse movimento internacional, né? O nosso embaixador do hambúrguer, né? Como que isso se reflete, já indo para a mídia, como que isso se reflete na mídia? Primeiro que eu acho, Daniel, que é muito importante a gente falar agora em mídias. Nós não temos mais só a mídia tradicional, né? Essa mídia que a gente conhecia, que eram os jornalões, as revistonas, as concessões, e principalmente as concessões públicas de rádio e televisão, que são concessões públicas. É bom sempre lembrar, né, de rádio e televisão. Hoje nós temos também as novas mídias. Então, nós temos mídias tradicionais, jornalões, revistonas, concessões públicas de rádio e televisão, mas nós temos as mídias digitais, essas novas mídias, né? Que aí entram as redes sociais, né? Outro dia, num bate-papo com o Zé Paulo Neto, ele falava o seguinte, não dá nem para... O Denis Moraes falava o seguinte, não dá nem para chamar de mídias sociais, porque elas estimulam, inclusive, a antissociabilidade, em muitos casos, né? São mídias digitais mesmo, nós temos. Além das mídias digitais, todos esses aplicativos, né, de Zap, Telegram, vários aplicativos, né, que é uma nova forma de mídia, que vem se destacando. Como que essas mídias têm tratado desse tema, direitos humanos? Né, para daí a gente discutir qual é o papel da mídia alternativa. No caso da mídia tradicional, há muita contradição. Nós não podemos ver de forma homogênea, em bloco, né? Você pega... Primeiro que as emissoras de televisão e de rádio têm posturas diferentes atualmente, já estiveram blocadas. Estiveram blocadas no golpe de 64, estiveram blocadas contra os direitos dos trabalhadores na Constituinte em 88, estiveram blocadas na defesa da ditadura durante boa parte, estiveram blocadas
na eleição do Collor, na eleição do Fernando Henrique, estiveram blocadas na desestabilização do Lula, hoje estão desblocadas. Né? Você tem setores totalmente envolvidos com o atual governo, com o bolsonarismo, e setores críticos. Nesse tema de direitos humanos também não estão blocadas, há diferenças. Uma coisa é você pensar em termos de TV Jovem Clã e outra Globo. Ou o sistema bolsonarista de televisão, SBT, do Silvio Santos, esse rapaz aí do Rio Grande do Norte, do Fábio, não é isso? E a TV Globo. Há diferenças. Então, há muitas contradições. Não dá para negar, penso eu sei que isso é polêmico, sei que isso gera atritos, mas não dá para negar o papel que a TV Globo, até em função do seu setor de teledramaturgia, que é muito progressista, o papel que a Rede Globo teve na luta contra o machismo, na luta contra o racismo, na luta contra a homofobia. A Rede Globo tem um papel nesses quesitos progressistas. E, atualmente, no combate ao bolsonarismo, tem se firmado ainda mais nessa defesa, né, desses setores, dessas camadas da sociedade marginalizadas, perseguidas, né, violentadas. Né? Então, hoje, no combate ao bolsonarismo, ela, inclusive, se destaca muito mais nessa luta contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo, né? Em parte na questão ambiental, em parte eu vou chegar aí. Né? Então, há contradições. Né? Então, tem um papel, inclusive, no combate ao negacionismo, o obscurantismo expresso na ciência, o negacionismo na pandemia. Né? Uma emissora como a Globo teve um papel progressista, salvou um bocado de vidas. Olha como esse mundo é contraditório. Se tudo fosse só preto e branco, era mais fácil, mas esse mundo tem muitas nuances, é muito contraditório. Né? Agora, por outro lado, quando você vai mais a fundo, quando você vai ver os interesses econômicos, a Rede Globo, por exemplo, como é a expressão de uma camada da burguesia internacional e nativa, tupiniquim, quando entra nos interesses econômicos, aí a questão dos direitos humanos já fica mais diminuída, menosprezada. Vide, por exemplo, se o agro é pop, como diz a Globo, o agro mata. O agro envenena. O agro tem jagunços. O agro ataca povos indígenas. Ou seja, olha aí, já uma a mesma Rede Globo, que fala em defesa do meio ambiente, defende o agronegócio. Então, aí já tem um problemão. Aí é interesse de classe. Isso não dá nem para discutir com relação à Bandeirantes, porque a Bandeirantes é uma emissora vinculada ao agronegócio, complica mais ainda. Então, as mídias tradicionais, quando você vai a fundo no tema direitos humanos, elas têm dificuldade de lidar com esse tema em função da questão econômica, da questão de classe. Né? A mesma coisa, você vê essa mídia tradicional, todinha ela, foi a favor da revogação dos direitos trabalhistas, da deforma trabalhista, ou seja, contra os direitos humanos dos trabalhadores. Toda essa mídia foi a favor da deforma da Previdência, ou seja, contra os direitos humanos dos aposentados e pensionistas. Então, quando entra no terreno econômico, essa mídia não nega o seu caráter de classe. E, nesse sentido, ela tem um papel nefasto, negativo, na luta pelos direitos humanos. Olha a contradição. Me parece. Aí o Rafael me corrige aí as besteiras que eu estou falando. Né? Contradição. Quando a gente vai para as mídias, para as chamadas novas mídias, ou mídias digitais, aí a coisa também complica muito. Quando essas mídias apareceram nos anos 90, do século passado, quando elas emplacaram no início dos anos 2000, ou seja, é coisa muito recente, né? Achava-se, muita gente boa escreveu sobre isso, né? Manuel Castells, por exemplo, achavam que a internet seria o terreno da liberdade, onde todos falariam. De fato, todos falamos. O problema é ser ouvido. Tem uma grande diferença entre todos falarem e serem ouvidos.
essa mídia digital não virou o terreno da liberdade, ela virou o terreno dos monopólios. Hoje, se você tem monopólio nas mídias tradicionais, monopólios nativos, na mídia digital os monopólios são até mais perigosos, porque eles são monopólios estrangeiros. 4 grupos. Se na mídia tradicional são 7 famílias, na mídia digital são 4 grupos que dominam o mundo. E que tem uma capacidade de manipular impressionante, que ninguém percebe, porque é a capacidade de manipular pelo algoritmo. É a ditadura do algoritmo. Então, eles projetam o que eles querem, eles derrubam o que eles querem. Ou seja, o tal do terreno da liberdade virou um terreno de grandes monopólios, com grande capacidade de interferir em tudo. Desde os nossos hábitos, o Facebook conhece mais da gente do que a gente mesmo, sabe todos os nossos hábitos, problema de saúde, exercício físico, sabe tudo, o que a gente come e deixa de comer, tudo pelos algoritmos, controla tudo pelo banco de dados, controla tudo, sabe tudo, até no terreno político. Vide o papel de empresas como essa, por exemplo, Facebook, na articulação com a extrema-direita dos Estados Unidos, com a Cambridge Analytica, do Steve Bannon, na eleição do Trump. O papel que teve foi fundamental. Ou no Brexit, no Reino Unido, ou na ascensão do neofascismo na Itália com Salvini, por exemplo. Recentemente, na eleição do Chile, quase que um sujeito que nem pisa no Chile ganhava a eleição a partir dos Estados Unidos. Agora, na eleição da Colômbia, novamente o mesmo fenômeno. Aqui no Brasil, um cara que não teve tempo eleitoral, teve tempo de televisão, principalmente depois da facada, mas não teve tempo eleitoral, teve como base redes sociais, Bolsonaro. Então, tem um poder enorme de interferir no nosso comportamento, sabe mais do que a gente, vigia a nossa vida, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, vigia a nossa vida, sabe tudo, o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de beber, sabe tudo. Eu vivo recebendo mensagens sobre bebidas, não sei porquê, eu acho que eles descobriram que eu gosto de beber. Então é impressionante, né? Essa capacidade de interferir na nossa vida, nos nossos hábitos. E interfere na política. Então nós estamos diante desse mundo. A mídia tradicional monopolizada e a mídia digital, que seria o terreno da liberdade, também monopolizada e com a ditadura do algoritmo. É nesse mundo que nós estamos. É nesse mundo que o papel da mídia alternativa, ou independente, ou contra-hegemônica, seja lá que raio de nome que se dê, né, é fundamental. Ele é vital. Porque essa mídia é exatamente a que vai, por não ter o rabo preso com o poder econômico, por não ter o rabo preso com o Zuckerberg, né, é essa mídia que vai poder fazer o contraponto. É essa mídia que vai poder fazer a verdadeira defesa dos direitos humanos, que vai poder fazer a defesa dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. É essa mídia que pode fazer isso. É essa mídia que tem condições de fazer isso. Então, num cenário de concentração e manipulação, as mídias alternativas, independentes, contra-hegemônicas, ganham um papel decisivo. Isso todas elas, da rádio comunitária ao site Saiba Mais. Todas elas. Todas elas têm um papel decisivo nesse contraponto. Tem um papel decisivo em levantar os grandes temas de direitos humanos. Veja só que coisa maluca. Agora vai ficando sabendo, há muito tempo que a Federação Nacional dos Trabalhadores da Caixa, que o Sindicato dos Bancários, que a Confederação, que a Contraf, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Sistema Financeiro, denunciava esse picareta, esse taradinho da Caixa Econômica Federal. Isso não tinha espaço nenhum na mídia tradicional, não tinha. Ao contrário, esse Pedro Guimarães era tido como um exemplo de executivo, de patrão. Era dado como... Era o queridinho do Bolsonaro e um exemplo de patrão moderno. Há muito tempo que se denunciava o assédio moral e já vários casos de assédio sexual.
Já tem casos antigos desse sujeito. Qual foi o papel da mídia tradicional nisso? Nada. Quem pôde fazer esse debate? Quem começou a levantar essa lebre? Foi a mídia sindical? Foi a mídia digital alternativa. Foi quem levantou essa lebre. Se dependesse da mídia tradicional, esse negócio veio agora à tona com o site Metrópolis, né? Mas estava escondido até agora. Esse sujeito, inclusive, tinha sido cotado para ser candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Veja que maluquice. Tinha sido cotado para substituir o Paulo Guedes, que é outra tranqueira, no Ministério da Economia. Veja que maluquice. Era esse sujeito, esse tarado, o garanhão da Caixa Econômica. Então, olha o papel da mídia para fazer o contraponto. Da mídia alternativa para fazer o contraponto. Agora, é evidente que essa mídia alternativa padece de muitas dificuldades, porque ela não é um monopólio, ela não tem poder econômico, ela não tem recursos econômicos. Então, essa mídia alternativa, para sobreviver, para ganhar força, para produzir conteúdo, para trabalhar em rede, para compartilhar mais, ela precisa de muito apoio. Daí a importância de uma atividade como essa. Daí a importância. Daí meus parabéns, Daniel, por essa atividade. Parabéns mesmo, de coração. Porque é levantar o tema. Essa mídia alternativa depende de fóruns como esse, para mostrar a importância, para as pessoas compartilharem, para as pessoas ajudarem, se inscreverem nos canais. Né? Só vai ter condição de produzir conteúdo se tiver apoio. Seria muito importante ter uma representação do governo do Estado, porque aí entra também o papel dos poderes públicos. Infelizmente, eu não estou discutindo o Rio Grande do Norte, porque eu não conheço. Eu conheço as praias e os botecos do Rio Grande do Norte. Eu não conheço a situação política do Rio Grande do Norte. Infelizmente, no geral, os governos progressistas têm dado pouca atenção para a mídia alternativa. Não estou discutindo o Rio Grande do Norte. Tem dado pouca atenção para a mídia alternativa. Parece que, temendo a mídia tradicional, dá pouca atenção para a mídia alternativa. Então, quando você vai ver as fatias de anúncio publicitário que é dinheiro meu, seu, é de todos nós. Está no imposto direto e indireto. Está quando toma uma cerveja, está lá no imposto indireto. Quando come um pãozinho com manteiga, está lá no imposto indireto. Anúncio publicitário que é dinheiro nosso. De ICMS, de IPI, direto. Né? Esse dinheiro vai todo para a mídia tradicional. Isso é um problemaço. Nós tínhamos que ter no Brasil mudanças profundas a partir do centro, e infelizmente nós não fizemos isso nos governos progressistas que tivemos no Brasil, e a partir dos estados. Em alguns países do mundo se tem publicidade para estimular mídia, para estimular pluralidade e diversidade na mídia. Existe publicidade em lei, aprovada em lei. 10%, 2%, 3% está em lei. Nós não discutimos isso no Brasil, isso não é discutido em Câmara de Vereadores, não é discutido em Assembleias Legislativas. Aprovar isso em lei. Estimula a diversidade e a pluralidade. Por que o dinheiro tem que ficar só com os grandes grupos? Por ter medo? Refém? Covardia? O que é? Qual é a razão? Técnica não é. Técnica não é. Então, esse é um debate a ser feito. O poder público tem um papel fundamental no estímulo de políticas públicas de comunicação, no estímulo à diversidade e à pluralidade de informação. Nesse sentido de fortalecimento de outras mídias que não sejam as mídias tradicionais hegemônicas. Ou seja, eu acho que esse é um debate fundamental, é um debate que depende da gente, depende da universidade, né? Depende dos movimentos sociais, de entenderem a importância dessa mídia, de ajudarem, de investirem, de compartilharem, não é isso? E depende do poder público. Nós perdemos uma chance histórica, infelizmente, nos governos Lula e Dilma. Espero que isso tenha servido de lição, de aprendizado. Espero, não tenho certeza não, espero que tenha servido de aprendizado, né, para que a gente perceba que sem estimular
mais diversidade, mais vozes, a democracia no Brasil corre seríssimo risco e o neofascismo vai continuar avançando, né, nesse cenário. É isso, ponto final. Acho que falei 20 minutos, é isso? Falei isso? Esse tempo aí, 20 e poucos minutos? Chega. Não vai nem vender o peixe do curso pro pessoal aqui? Do encontro? Do encontro. Deixa com você. É o sexto, né, Miro? É? 7. Sete. Vai rolar agora em Maricá, dias... 22, tá com E. Então, nesse sentido do fortalecimento das mídias alternativas, das mídias contra-hegemônicas, nós vamos realizar agora, dias 22, 23 e 24 de julho, em Maricá, o 7º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. Nós vamos juntar exatamente essa galera que está produzindo conteúdo nessa mídia, vão estar lá os principais sites, vários blogueiros, vários ativistas digitais, né, para pensar o que vai ser essa campanha eleitoral, qual vai ser o papel da internet, fake news, como que a gente se contrapõe a essa onda de ódio, né, de mentiras, para pensar isso, e mais do que isso, para também ajudar na elaboração de uma plataforma de democratização da mídia tradicional e das novas mídias. Então, são os dois grandes eixos desse encontro. Vai ser um momento de encontro de toda essa galera, né? Acho que vai ser um momento legal. Pronto, agora eu já fiz. Você falou para fazer, eu fiz, Rafael. Pronto, está feito a propaganda. A inscrição, quem quiser se inscrever, corra, porque está acabando. Nós temos 150 vagas. Quem quiser se inscrever, porque é o tamanho do Cine Teatro em Fio, corra, porque daqui a nós já estamos com 90 inscritos, faltam 60. Até dia 15, né, a inscrição? Até dia 15, isso. Dia 15, pessoal. Fechado. Até dia 15 é só entrar no site barãodetararé.org.br, sem acento, e tá lá a ficha de inscrição. Chega! Por causa da nossa grande estrutura de som aqui, eu vou fechar. A gente não vai estar ouvindo você enquanto o Rafael estiver falando, senão vai dar microfonia, tá? Beleza. Para nós aqui. Excelente. Eu posso fechar daqui também. Bom, ouvir o Miro sempre é bom demais, uma referência, assim, acho que para todo jornalista, e tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo e tá batendo essa bola bom demais. O Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé, que ele presidiu. Hoje é só diretor, né? Hoje a Renata, né, Miele, a presidenta, é uma referência para a gente, tal, para todo mundo que estuda, que faz jornalismo e tal. E, enfim, passamos bons cursos no tempo que eu morei em São Paulo, em 2019. Então é bom demais estar aqui com ele. Bom, e essa fala tem muito a ver com o que eu ia falar. Assim. Eu acho que nesse momento, da gente falar em democracia, não dá para falar em democracia nesse contexto que a gente está, de 2016 para cá, pelo menos, sem falar na mídia independente, a mídia alternativa, contra-hegemônica, né? Como o Miro falou agora. Hoje a gente só tem a possibilidade real de eleger um governo popular, né, com a referência do ex-presidente Lula, por conta da mídia alternativa. Isso é notório hoje, toda essa injustiça que o Lula sofreu nos últimos anos, de ficar 580 dias preso, tem o dedo muito forte da mídia independente. Nassif começou divulgando algumas coisas desse conluio, né, entre a Lava Jato e a Força Tarefa e o Sérgio Moro, mas o Intercept, né, naquela série que ficou conhecida como a Vaza Jato, deram cores e transformaram. Acho que nós temos, o Brasil, ele é muito certo disso, a gente tem uma dívida de gratidão com a nossa democracia, tem uma dívida de gratidão com o Intercept, com a equipe, né, com o Demore, com o Glenn, enfim, com a equipe inteira, pelo trabalho que eles fizeram, descentralizando, inclusive, que não foi só um trabalho ali deles, eles receberam, né, aquele material do hacker através
da Manuela Dávila, né, como já é público já, e chamaram alguns veículos parceiros, inclusive da mídia corporativa, da mídia tradicional, e começaram uma série de apurações ali que deu no que deu até a soltura, né, do Lula e enfim, a possibilidade, a recuperação dos direitos políticos dele, que chegou onde a gente... Vou me meter, talvez porque é um site de internet editado por um americano, a gente não tem a dimensão de que a gente teve o Watergate. A gente tem um episódio da dimensão do Watergate na história dos jornais brasileiros e a gente não tem essa dimensão. É verdade. Então, assim, esse contexto de democracia onde a gente está discutindo todos os dias no Brasil, com a extrema-direita no poder, o miliciano, um chefe de milícia, né, de quadrilha no poder, ele tem o dedo, isso é claro, para a gente ter uma noção da força da mídia alternativa e da mídia independente nesse contexto que o Miro estava falando, da digital, né? A gente sabe, obviamente, que a mídia alternativa ela não começa agora, né, do Bolsonaro para cá. Você tem ali veículos, até há 2 semanas estava num papo aqui, numa outra sala aqui na aula da professora Socorro Veloso com a Alice, e ela lembrando de um veículo antirracista criado na época do Império por ex-escravos recém-libertos, chamado Um Homem de Cor, que é a principal referência de veículos digitais antirracistas hoje, como Alma Preta, né, a revista Afirmativa e outros veículos alternativos independentes que trabalham com essa temática do racismo estrutural, né, essa temática antirracista. Enfim, na ditadura temos milhares de exemplos também, Pasquim, Movimento, Opinião, fizeram um trabalho importantíssimo também nessa época pré-digital. Aqui no Rio Grande do Norte a gente teve os exemplos da TV Popular, né? TV Popular do Roberto Monte. Da TV Garrancho. TV Garrancho. E a gente teve um jornal chamado, do Sindicato da Cooperativa de Jornalistas, chamado Salário Mínimo. Salário Mínimo. Né? É um jornal muito, muito interessante, que fez um trabalho bem bacana também. Só pegando esse resgate das mídias alternativas como contraponto às mídias tradicionais. Só que, de 2011, mais precisamente, para cá, e com muito mais força ali a partir de 2013, essas mídias alternativas, né, as independentes, elas ganham um boom ali com as jornadas de junho, principalmente, por causa de um aparelhinho muito importante que todo mundo tem hoje, assim, o celular. Hoje você faz o que você quiser de vídeo, de mensagem, texto, mas principalmente vídeo, né, que é uma coisa, uma mídia bastante usada, mas por um detalhe também importante, a instantaneidade. Cara, você está aqui agora, a gente está filmando aqui, podia estar ao vivo aqui, de qualquer lugar hoje, né, praticamente, você principalmente nas cidades, né, você com um aparelhinho desse, não precisa nem ser de última geração. Eu lembro nas jornadas de junho, o Daniel fazia muito pelo Twitter, né? Twitter, com um computador. Com um computador, é verdade. Assim. Levava o computador para a manifestação. Mas a partir daí, por exemplo, a mídia ninja nesse processo, que é um estouro, né? Ela nasce em 2011, ainda com uma outra conotação, mas em 2013 ela explode naquelas manifestações. E a partir dali um boom de veículos nasce e começa a fazer, porque assim, como o Miro estava falando, ainda que você não seja o terreno da liberdade, você dá espaço para que eu crie meu veículo, para que a Janaína crie o veículo dela, que todo mundo aqui tenha seu próprio veículo, não é verdade? E foi o que aconteceu em 2013. Em 2015, ali naquela das massas e tal, todo mundo na rua, outros veículos surgiram. Em 2015, com uma pegada muito parecida da mídia ninja, nascem os jornalistas livres também, tem uma pegada também de ativismo, feito por jornalistas e do Brasil inteiro, um troço incrível, assim, né? Eu sou jornalista livre, né? Conheci as meninas, inclusive em Porto Alegre, cobrindo o julgamento do Lula e tal, feito por a Laura Capriglione, que é uma jornalista premiadíssima da Folha, saiu do jornal, e, enfim, é uma das fundadoras, junto com Marlene Bergamo, com outras
mulheres, principalmente os jornalistas livres têm essa pegada. Ele é liderado por mulheres, né? É muito bacana isso. Mas tem... Qual é o slogan delas, né? Qual é o mote ali? Não, você é um jornalista livre de qualquer lugar do Brasil, você diz, elas dão acesso lá à página do Facebook, tem uma manifestação acontecendo em Manaus, o cara vai lá, liga e tal, o computador, o celular faz e tal, e conecta com o Rio Grande do Sul, com o Acre, com o Natal, com o Mossoró, enfim, isso foi uma transformação, foi uma revolução, tem sido uma revolução nesse contexto todo da mídia e da imprensa, do jornalismo e da comunicação do nosso país. Bom, em 2015, acho que a Agência Pública de São Paulo, que é uma pegada também mais de reportagem, né, de aprofundado e tal, ela nasce, eu acho que em 2011, 2012. Mas em 2016, por ali, 2015, 2016, eles criam um mapa do jornalismo independente do Brasil. E só nesse primeiro monitoramento deles, eles encontram mais de 100 iniciativas, né, espalhadas pelo Brasil inteiro. Está lá, inclusive, no site. Você põe no Google lá, mapa do jornalismo independente, você vai ter uma série de iniciativas, né, como essa. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem mais de 200, né? E isso vai aumentando e tal. Ano passado, antes de eu entrar no Saiba Mais, ano passado a gente fundou, junto com 33 organizações, a Associação de Jornalismo Digital, a AJOR, que também tem uma gama de iniciativas. Hoje já são deve ser quase 100 iniciativas que estão associadas, né, e tal, filiadas à AJOR e tal. Hoje a gente está até pagando uma mensalidade. E porque a gente viu essa necessidade de organização? Porque era um aqui, um veículo aqui, outro ali, mas você tinha que ter uma rede. O próprio Nordeste, a gente está aqui em Natal, nós temos, no Nordeste a gente está organizando também uma rede de iniciativas, a gente participa, inclusive, está em processo de organização, tem o Marco Zero em Recife, eles são 2 anos mais velhos que a gente vai completar 5, eles têm 7, você tem a Revista Afirmativa na Bahia, você tem a própria agência Retruco em Pernambuco também, o jornalismo voltado para meio ambiente, sustentabilidade, a Eco Nordeste, você tem a agência Mídia Caeté em Alagoas, e uma gama ainda de veículos nessa pegada. Com o mapa ali em 2015, com esse mapa do jornalismo independente, fica muito claro também, e Jana estava falando da questão da transfobia e tal, eu ia até fazer uma pergunta, a gente depois entra nesse debate. A quantidade, que você não tem mais, com essa pluralidade e a diversidade dessas iniciativas e do jornalismo feito no Brasil inteiro, um país com as dimensões continentais e diversas, como a gente conhece, você não tem aquele jornalismo, aquele padrão Globo, aquela coisinha careta, aquela coisinha repetida, não existe mais. Assim. Não existe um tipo de jornalismo no Brasil, num país desse tamanho. Isso ficou muito claro naquele mapa. Claro que não foi o mapa que criou isso, mas ficou muito visível da quantidade de uma coisa que até para a gente discutir aqui. Iniciativas e organizações fazendo um jornalismo para determinados nichos, né? Você tem a revista Asmina, que é voltada para uma temática feminista, antimachista, né? A pauta delas é só essa. Você tem o Alma Preta, né? Com essa pegada antirracista, a própria revista Afirmativa, você tem a Eco, que eu citei, você tem a Amazônia Real, que é um trabalho maravilhoso, tocado pela Cátia Brasil lá e outra sócia dela, que ela foi também da Folha, né, e pediu demissão, me contou a história uma vez num bate-papo, e que fala só sobre os povos indígenas, não é verdade? Então, é muito interessante a gente ver essas dezenas de formas e de pautas sendo trabalhadas por repórteres, por trabalhadores ou por comunicadores que sejam, não necessariamente formados
nas universidades. E é um novo momento, né? Eu rio até quando alguém fala que o jornalismo está em crise. Não, o jornalismo nunca se teve, inclusive, um momento tão propício para fazer jornalismo. Agora, o que está em crise, isso tem muito a ver com essa enxurrada de veículos que a internet, ainda que não seja o terreno da liberdade, como o Mico estava falando, proporcionou, né? Obviamente, essa grande janela que a gente tem hoje. Mas, então, era isso, até perdi o fio da meada. Mas... Isso, exatamente. O que está em crise, e isso tem a ver com essa enxurrada de veículos, é o modelo de negócio. É esse que é o financiador, é o cara que financia o jornal, o veículo, e pede para ele calar a boca com um determinado tema, o construtor, a grande empresa, a Riachuelo. Por exemplo, um estudo de caso, aqui, para vocês terem uma ideia. Em 2018, o Ministério Público do Trabalho aqui, a gente tinha um ano e pouquinho, acho que o Miro lembra dessa história. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação contra a Guararapes, da Riachuelo, né, o grupo Riachuelo, pedindo 38 milhões de reais por descumprimento de leis trabalhistas de costureiras do interior do estado, através de um projeto chamado Prosertão, que foi criado no governo Rosalba, a pedido do Flávio Rocha, para explorar as trabalhadoras mesmo, né, daquelas facções de costura. Inclusive, eu não sei se essa informação, mas eu acho que as meninas que ficaram famosas agora por costurar o vestido da Janja, acho que trabalhavam numa daquelas facções, dezenas, inclusive, dezenas de costureiras e de grupos ali. Só a gente aqui no Rio Grande do Norte deu voz às trabalhadoras, né? E é o que o Ministério Público estava dizendo, principalmente o Ministério Público, porque as fábricas, né, as facções de costura, meio que silenciaram as trabalhadoras, né, aquela relação patrão-empregado que a gente conhece. Mas a gente enfatizou que o Ministério Público qual era a denúncia e qual era a acusação do Ministério Público. E todos os outros veículos da cidade só davam a versão do Flávio Rocha e da Guararapes, porque na época a grande pauta que o Flávio Rocha levantou era de que vejam vocês, a força-tarefa que fez essa denúncia era formada por 11 procuradores e uma mulher, 11 homens e uma mulher, que era a doutora Ileana Neiva. Ele só atacou a mulher, só a mulher foi atacada, inclusive o processou e ele foi condenado na Justiça Federal, inclusive, por isso. E todos os veículos dando essa versão e tal. E o que ele dizia era que o Rio Grande do Norte, que essa procuradora em especial, ela odiava, não queria acabar com os empregos, porque a empresa gerava emprego, e se continuasse assim, a Guararapes ia sair do Rio Grande do Norte, ia para fora, vai para o Paraguai, ia para outro país e tal, porque, enfim, aquela ladainha que a gente sabe que o Flávio Rocha adora, né? Quem não lembra do Flávio Rocha foi aquele empresário que dizia que era só tirar Dilma que o problema da economia acabava, e a gente está aí vendo o que aconteceu. Mas aí o curioso do caso também é que, enquanto a gente fez aquela série de reportagens, e aí fomos atrás das denúncias trabalhistas da Guararapes, era uma das empresas do ramo têxtil que mais, acho que era a segunda do Brasil, segunda ou terceira do Brasil, que mais respondia a ações trabalhistas, né? Mas o interessante daquilo foi que vários colegas nossos que trabalhavam em outros veículos me mandaram mensagens no privado, óbvio, no WhatsApp, pedindo que a gente não parasse, porque eles não estavam podendo escrever aquilo, dizer aquilo, e que só a gente ali, com um ano de idade praticamente, o que a gente estava fazendo, né? Então, você vê como era. Eu liguei para o Nassif para perguntar uma dúvida, tirar uma dúvida ou entrevistá-lo. Aí ele falou, vocês que fizeram aquele... Então, as matérias chegaram também em outros estados, dada a repercussão. Posso fazer uma parte e colocar você no outro lado? Claro.
em 2011, nós tivemos aqui no Estado 2 grandes operações contra a corrupção. Operação Sinal Fechado e Operação Pecado Capital. Uma das 2 operações, que foi a Sinal Fechado, teve uma primeira delação premiada, que foi de um empresário chamado Alcides Barbosa. O cara prestou um depoimento de 11 horas e eu tinha conseguido o depoimento, né? Tinha sido desentranhado dos autos. Rafael trabalhava no Novo Jornal. Eu lembro claramente do dia que eu parei na calçada do Novo Jornal, entreguei o CD para ele e ele disse assim para mim, aqui, porque já tinha sido publicado pela Carta Capital, já estava circulando. Aí você disse assim, aqui a gente está no fantástico mundo de Bob. Aqui é impressionante. Era ali, no governo Engraçado, você me lembrou de uma história também, 2 histórias. Uma, o dono do jornal era o Cassiano, né? Cassiano Arruda, que a gente conhece. Ele foi tomar Não, antes dessa história, era a Copa do Mundo, eu estava trabalhando no Diário de Natal. E eu não estava aguentando a forma como os jornais estavam cobrindo a Copa de 2014, né? Aqui, Natal, sede, estádio que não ficava pronto, licitação que dava deserta, enfim, um cheiro assim de cambalacho grande e tal. E aí eu estava no diário, e aí passou o chefe de reportagem, era um cara de Recife na época. E aí eu falei, Fábio, quando é que a gente vai cobrir a Copa? Né? Quando é que a gente vai cobrir a Copa e tal? Direito. Aí ele falou assim, Rafael, o jornal é a favor da Copa. Eu falei, eu também sou, eu adoro futebol, sou louco de futebol, mas eu quero saber quando é que a gente vai cobrir a Copa direito e tal. Aí ele falou, o jornal é a favor da Copa. Então, enfim, não quis perguntar mais nada, entendi o recado. E a outra, Cassiano tomando um café com um amigo nosso, Saiba Mais já no ar, aí ele vira assim e fala assim, essa pessoa que me contou, falou assim, mas aquela agência do Rafael é muito boa, né? Um trabalho bom, mas é tão ideológico, né? Porra, Cassiano Arruda, enfim. Deixa eu fazer só uma pausa aqui por causa da hora. Miro, são 5:06. Se você quiser, eu abro o microfone se você precisar sair para você se despedir, certo? Deixa eu abrir o áudio aqui, peraí. Já abri. Ouvindo? Não, primeiro, excelente fala do Rafael. Eu nem precisava estar aqui. Excelente fala, né? E é isso, mostra a importância. A internet não é a rede da liberdade, é a rede desses monopólios, mas foi o espaço que a gente encontrou para se expressar, né? E nasceram coisas poderosíssimas, né? Esse caso do Intercept com a Vaza Jato, se não fosse isso, o Lula estava preso até hoje e o Bolsonaro seria, possivelmente, reforçaria a onda fascista no Brasil. Então é isso. O papel do Saiba Mais. Eu lembro muito desse episódio da Riachuelo. Eu conheci o Saiba Mais a partir desse episódio, reproduzindo inclusive textos que vocês produziram. Então é isso. A internet, o mundo é cheio de contradições. A fala do Rafael ajuda um bocado a entender isso, a entender a importância dessa mídia contra-hegemônica, dessa mídia alternativa. Eu, mais uma vez, queria dar os parabéns, Daniel, pela iniciativa. Mais uma vez, de público, manifestar minha alegria com o Saiba Mais, minha alegria de conhecer Rafael, Jana, né? Toda a galera que faz o site, trabalho belíssimo que vocês realizam. Vi agora que vocês atingiram, estão crescendo muito em acessos, vi ontem, achei excelente, né? Parabenizar. Então, parabenizar Daniel, parabenizar Rafael, parabenizar a galera que está participando. Pedir desculpas, eu estou saindo correndo exatamente em função do encontro lá de Maricá. Estamos na reta final e agora tem uma reunião no Rio de Janeiro para acertar detalhes finais do encontro. Então, pedir desculpa por me ausentar. Agradecer muito pelo convite, viu, Daniel? Parabéns aí. Doutor Rafael, Inter. Valeu. Tomar aquela cerveja lá, hein? Faremos isso. Se não for a cerveja, a gente toma um suco de maracujá. Tô brincando. Valeu. Abração aí, bom trabalho aí para vocês, tá?
Daniel, um abração.